No vídeo de hoje, vamos estar contando a história do Ford Escort europeu. Produzido a partir de 1968 até o ano 2000, esse carro foi um grande sucesso da Ford mundial. Fique conosco até o final. Curta e compartilhe nossos vídeos para ganhar mais relevância dentro da plataforma. O Ford Escort foi introduzido na Irlanda e no Reino Unido no final de 1967, fazendo sua estreia no Salão do Automóvel de Bruxelas em janeiro de 68. Ele substituiu o bem-sucedido Ford Anglia. O Escort também foi apresentado na Europa como o primeiro carro de passageiros a ser desenvolvido pela fusão da Ford da Europa. A produção do Escort começou na fábrica de Hollywood, na Inglaterra, durante os meses de 1967 e para os mercados com volante à esquerda em setembro de 68, na fábrica da Ford de Genk. Inicialmente, os Escorts europeus diferenciam ligeiramente dos construídos no Reino Unido. A suspensão dianteira e a caixa de direção foram configuradas de forma diferente e os freios foram equipados com circuitos hidráulicos duplos. Também as rodas instaladas nos Escorts construídos em Genk tinham aros mais largos. No início de 1970, a produção da Europa continental foi transferida para uma nova fábrica, na periferia de Saarlouis, na Alemanha Ocidental. O Escort foi um sucesso comercial em várias partes da Europa Ocidental, mas em nenhum lugar mais do que no Reino Unido, onde o best-seller nacional da década de 60, o Austin Morris 1100 da BMC, estava começando a mostrar sua idade, enquanto o próprio Ford Cortina havia crescido, tanto em dimensões e em preço, além do nicho de mercado em que foi originalmente lançado. Ele competiu com o Vauxhall Viva e desde o início de 70 com o Hilmar Avenger do Hult Group, o que viria a ser mais tarde o nosso Dodge Polara nacional. Em junho de 74, 6 anos após a introdução do carro no Reino Unido, a Ford anunciou a conclusão do Ford Escort número 2 milhões, um marco até então inigualável por qualquer modelo da Ford fora dos Estados Unidos. Também foi declarado que 60% dos 2 milhões de Escorts foram construídos na Grã-Bretanha. Na Alemanha Ocidental, os carros foram construídos em um ritmo mais lento, cerca de 150 mil carros por ano. Do ponto de vista do mercado doméstico da Alemanha Ocidental, o carro era apertado e desconfortável quando comparado com o Opel Kadett, bem estabelecido e com preços comparáveis, e era tecnicamente primitivo quando comparado com os bem-sucedidos importados Fiat 128 e Renault 12. As gerações subsequentes do Escort ocuparam parte do terreno deixado pelo modelo original, mas no maior mercado de automóveis da Europa, os volumes de venda do Escort sempre ficaram bem atrás dos modelos da General Motors Kadett e do seu sucessor, o Astra. O Ford Escort Mark I tinha tração traseira, convencional e câmbio manual de 4 marchas, ou câmbio automático de 3 marchas. A suspensão consistia no sistema McPherson e o eixo simples montado em molas. O Escort foi o primeiro Ford pequeno a usar direção de pinhão e cremalheira. O Mark I apresentava sugestões de estilo contemporâneo em sintonia com seu tempo. Inicialmente, o Escort era vendido como um sedã de 2 portas, com faróis dianteiros circulares e piso de borracha no modelo Deluxe. O modelo Super apresentava faróis retangulares, carpete, isqueiro e medidor de temperatura da água. No final de março de 1968, foi lançada uma perua de 2 portas que, com o banco traseiro rebatido, proporcionava um aumento de 40% no espaço máximo de carga em relação à antiga perua Anglia 105E. A segunda geração do Escort, conhecida como Mark II, de estilo mais quadrado, apareceu em janeiro de 75. Os primeiros modelos de produção saíram das linhas de produção em 2 de dezembro de 1974. Ao contrário do primeiro Escort, que foi desenvolvido pela Ford da Grã-Bretanha, a segunda geração foi desenvolvida em conjunto entre Reino Unido e Alemanha. Com o codinome Brenda, durante seu desenvolvimento, ele usou os mesmos componentes mecânicos, pois a estrutura central era do Mark I.
O carro utilizava a parte inferior da carroceria revisada no modelo Mark I, que foi introduzida como uma mudança de funcionamento durante os últimos 6 meses do modelo. A suspensão traseira ainda assentava molas de lâmina, embora alguns contemporâneos como Rimmel Avenger já estivessem usando o sistema de molas helicoidais. O carro foi criticado por sua falta de espaço para acessórios, com um porta-luvas disponível apenas em modelos mais sofisticados e buzina montada na haste. O carro vinha nas versões L e GL, 2 e 4 portas, e nos modelos esportivos, tais como o Sport, o RS México e o RS 2000. Uma atualização cosmética foi feita em 1978, com os modelos L, ganhando os faróis quadrados, anteriormente exclusivos das versões GL e Guia. Com o codinome Erika, a terceira geração do Escort europeu foi lançada em setembro de 1980 e foi o segundo modelo de tração dianteiro da Ford da Europa. O Mark III foi uma grande mudança de engenharia e estilo em relação aos modelos anteriores. As maiores mudanças são a da adoção da tração dianteira, a nova carroceria hatchback e os novos motores. As principais mudanças do Escort espelharam a do seu contemporâneo da GM, lançado poucos meses antes, o Opel Kadett D ou Vauxhall Astra MK1. O carro utilizava a linguagem de design contemporâneo da Ford da época, com a grade do radiador preta e o grupo de faróis traseiros com listras, além de introduzir a aerodinâmica Buster-Back. Prova disso foi a reduzida significante do coeficiente de arrasto aerodinâmico do carro, que era líder da classe, 0,38 no lançamento. Os motores eram os novos CVH, que poderiam vir nos formatos 1.3 e 1.6 litros. O Ford Escort Mark III foi eleito carro europeu do ano em 1981, lutando contra a forte concorrência do italiano Fiat Panda e do britânico Austin Metro. O carro estava disponível nas versões base, popular, L, GL, Guia e XR3. Como era comum para a Ford durante esse período, havia molduras no painel diferentes para níveis de acabamento. A partir de meados de 82, uma caixa manual de 5 velocidades foi introduzida em toda a gama. Isso agora era padrão nas versões 1.6L e poderia ser especificada uma opção na maioria dos motores 1.3. Uma seleção de recursos estava disponível como equipamentos padrão e extra opcionais, dependendo do modelo, incluindo teto solar, basculante e deslizante, travamento central e vidros elétricos. A origem do codinome Erika para o Escort MK3 são curiosas. O mais provável é a política da Ford da Europa no final dos anos 70, por usar nomes femininos para novos projetos, como Brenda para o Escort MK2, Glória para o Granada 2, Carla para o Cap 3, Teresa para o Taunus TC3. A quarta geração do Ford Escort europeu foi lançada em março de 86, com apenas algumas alterações. Embora popularmente considerado como um modelo de quarta geração e é popularmente conhecido como Mark IV, internamente dentro da Ford era considerado um facelift do Mark III. Foi instantaneamente reconhecido como uma versão atualizada do modelo anterior, seguindo as dicas de estilo do recém-lançado Scorpion Granada 3, como a frente de perfil baixo, os grupos de luzes traseiras Strake suavizados. Internamente, o carro teve o interior revisado, com novos cartões de porta, painel, instrumentação, entre outros. Novos recursos opcionais incluíam um sistema de freio anti-travamento mecânico, padrão no modelo RS. As principais mudanças mecânicas foi a introdução do motor 1.4L CVH, substituindo o anterior CVH 1.3. Uma versão 1.3 do motor Valência com válvula no cabeçote foi introduzida dos modelos populares e na versão L. Essas mudanças foram bem-vindas em um momento em que o Escort enfrentava uma série de novos concorrentes. A GM havia lançado a nova versão do Opel Kadett ou Vauxhall Astra meses antes, logo após a Volkswagen ter lançado o Golf MK2. O Escort Mark V chegou em setembro de 1990, com uma carroceria totalmente nova e uma suspensão traseira simplificada com barra de torção.
Essa versão do Escort, a Mark V, foi produzida até 1999, quando foi substituída por uma outra versão, que mudou só basicamente a frente, a traseira e o interior.